Olá, fãs de ficção científica, terror e monstros. Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras, trazendo para vocês mais uma discussão interessante, que é como o primeiro capítulo, como a primeira história de Cavaleiros do Zodíaco estabelece não apenas todas as bases que vão ser desenvolvidas e refinadas ao longo de todo o resto da série, né? Mas como ele faz isso de uma forma ótima, de forma que você é fisgado por ela, sendo um ótimo exemplo de como começar um primeiro capítulo de uma história. Então, venham comigo por essa jornada. Lembrando que se você gostar, aproveita para dar o like, compartilhar com seus amigos e vamos embora pro vídeo. Primeiramente, nós temos que lembrar que estamos falando de uma história que tem uma proposta bem direta, que é um anime de luta envolvendo magia, assim como conhecemos outros como Dragon Ball, Naruto, One Piece, etc. E aqui, logo de cara, nós temos essa tonalidade. Pois bem, temos de cara a armadura de Pegasus, que precisa ser ganha num duelo final entre dois guerreiros, Seiya e Cassius. Inclusive, essa armadura e o motivo dela sendo apresentado justamente pelo sacerdote, que pega e fala sobre a questão de que quem ganhar vai ser um cavaleiro que vai servir a deusa Atena e terá que servir à justiça usando aqueles poderes, né? Então, logo de cara, a gente já tem um resumo bem clássico de o que são os tais cavaleiros que aparecem na história, né? E por que aquela armadura é importante. E é claro, nós temos o protagonista sendo apresentado, inclusive mostrando por que ele é merecedor daquele poder, ou pelo menos vai se tornar merecedor daquele poder. E aqui a gente tem então Seiya de um lado, treinado pela Amazona de Águia Marim, e Cassius do outro, treinado pela armadura, pela Amazona de Cobra. E aqui nós já temos várias camadas interessantes. Em primeiro lugar, o Seiya se difere do Cassius, pois enquanto o Cassius ele é focado justamente na questão da força física, do poder bruto de combate, isto é, basicamente ele seria uma máquina de matar perfeita em qualquer tipo de exército, inclusive muito superior à força humana normal. Seiya, ele é diferente, ele tem força, ele tem agilidade, porém ele aprendeu a controlar o poder cósmico que existe dele, chamado Cosmos. Inclusive, o nome Cosmos já é ótimo para esse poder, porque além de ligar diretamente a questão de que os Cavaleiros de Atena recebem seus poderes ligados justamente às constelações, a gente tem que lembrar que o cosmos é um termo grego ligado justamente à questão do equilíbrio do universo. Inclusive, uma das, digamos, traduções que seria possível, de uma forma grossa, seria beleza, que seria meio que a própria beleza da harmonia do universo, né? Então, faz sentido ser justamente um termo de origem grega, ligado justamente ao equilíbrio do universo, ser justamente o nome da forma de energia interna dos cavaleiros. E, inclusive, a gente tem que lembrar o conceito de que a ideia básica é que cada pessoa teria um cosmo interior, isto é, que na verdade seria como se nossos próprios corpos fossem mini réplicas do próprio universo, né? E a gente estaria reativando esses poderes para assim poder pegar essas forças residuais do próprio Big Bang para realmente pegar e usar contra os seus adversários. Por isso, inclusive, aquelas imagens de forças, poderes galácticos, meteoros, etc., que acontecem ao longo da série. Isso tudo a gente tem logo de cara no primeiro episódio, né? Onde o Seiya, inclusive, ele consegue replicar o equivalente a uma chuva de meteoros, né? Porém, usando do próprio corpo e a velocidade dos seus socos para isso, para assim derrotar o Cassius, né? Lembrando que isso é uma batalha complicada, não é uma coisa logo de cara. Nós temos uma batalha física com o Seiya se concentrando para conseguir pegar, ativar esse poder para assim conseguir lutar contra o Cassius. Mais pra frente, nós temos a segunda etapa, que é o seguinte: além dessa rivalidade, que é força versus autocontrole do próprio corpo, nós temos ainda a questão da imagem da serpente versus a imagem da águia, que é muito clássica em várias culturas desse grau de rivalidade. Inclusive, quando você funde as duas imagens, né, criando a imagem da serpente alada, nós temos a imagem clássica do dragão, que curiosamente, mais pra frente, vai ser o primeiro grande rival e primeiro grande aliado justamente do protagonista, o Cavaleiro de Pegasus. Porém, vamos prosseguir.
Seiya, então, ele é coordenado pela Marin para fugir do santuário porque a China quer matá-lo. Seja por ser um estrangeiro ganhando aquela armadura, né? Seja por ser alguém que derrotou justamente o aluno dela, que ela ficou durante anos e anos treinando, né? E aqui a gente vê que essa coisa é bem interessante porque o Cavaleiro de Pégasus, ele tá pegando uma armadura que é justamente o do ser que na mitologia grega, em primeiro lugar, era um corcel indomável, né? Que inclusive essa rebeldia está presente no Pégasus, no próprio personagem Seiya que vai vestir a armadura. Como ele, o único que consegue domá-la é justamente a deusa Atena. Então, o cavalo da deusa Atena, sendo o Pégasus, faz todo sentido ele ser justamente um dos protagonistas da história como servo da Atena, o herói. Além disso, o cavalo na mitologia grega, principalmente o cavalo de Pégasus, né, especificamente, ele surge justamente como saindo de dentro do sangue da Medusa, para depois ser domado pela deusa Atena, né? Então, o que ocorre é que temos justamente a Medusa, entre aspas, sendo representada parcialmente com a questão de ser justamente a Amazona de cobra que o Seiya está enfrentando, e quem está guiando o Seiya é justamente a Amazona de águia, sendo que águia é justamente a representação clássica de Zeus na mitologia, o pai de Atena. Então, todo esse subtexto mitológico, ele está representado aí em múltiplas camadas dessa forma. E quando o Seiya ele está lutando e ele fica na dúvida se ele ativa ou não a armadura, porque só pode pegar quando realmente for necessário, ele pega, quando finalmente ativa ela, ele se torna extremamente forte, poderoso, só que percebe que esse poder é limitado, tanto que a armadura fica pesada e ele facilmente ele é nocauteado pelos golpes da Amazona de Cobra. E aí ele percebe que, da mesma forma como ele sincronizou-se com a constelação de Pégasus para poder pegar e ativar seus golpes contra o Cassius, para ativar o poder real da armadura, ele não pode simplesmente lutar dependendo dela, ele precisa sincronizar-se com ela para assim poder lutar contra a China. E isso mostra uma coisa muito importante, que o Seiya, ele tem duas características importantes, que é, cada vez que ele se ergue, ele faz isso por causa que ele tem uma força de vontade absurda e um desejo de prosseguir sempre pra frente. E, número 2, ele vive sempre refinando. Cada vez que ele se levanta, ele busca elaborar mais a técnica dele e a capacidade de observação para encontrar falhas no adversário. Isso que torna ele um cavaleiro impressionante, inclusive a própria China, quando ela vai lutar contra ele, ela está sem armadura. Afinal, ela é uma amazona que já treina há anos. A gente até descobre que ela é uma amazona de prata, isso é de um nível bem superior do Seiya. Enquanto o Seiya é alguém recém-treinado, que acabou de descobrir como usa os poderes dele, sabe? Inclusive, como é visto, a maioria do pessoal, dos guerreiros baixos, nem sabe usar esses poderes, simplesmente tem uma força e capacidade que beira o sobre-humano, né? Então, quando o Seiya ele aprende a usar a armadura logo de cara e usa os meteoros contra ela, mostra que ele simplesmente ele tá num nível muito absurdo, e mais precisamente que ele aprende numa velocidade impressionante, saindo muito do nível padrão que ele deveria ter, não apenas como alguém que recém-nomeado cavaleiro, mas como cavaleiro da própria ordem do qual ele faz parte, que é os Cavaleiros de Bronze. E isso vai ser trabalhado ao longo de toda a série, inclusive com outros personagens aliados do Seiya. Já quando vemos as diferenças entre os episódios, as coisas são um pouquinho mais simples. Em primeiro lugar, nos quadrinhos, nós temos o Seiya caindo numa região do santuário e um grupo de turistas vê os cavaleiros treinando lá e é respondido por um sacerdote que fala sobre a lenda da deusa Atena e dos cavaleiros que servem ela, meio que dando uma introdução pra gente, junto com os próprios turistas, sobre como é o universo de Cavaleiros do Zodíaco, né? Já na primeira adaptação pra televisão, a própria imagem de abertura, como se fosse uma espécie de Black Creep, antes da música de abertura do tema musical de Cavaleiros do Zodíaco, nos apresenta contando a lenda dos Cavaleiros do Zodíaco, né? E na versão
computação gráfica que foi inicialmente feita em parceria da Toei com a Netflix, nós temos um episódio inteiro que vem antes, criando toda uma base para história, e esse aí funciona na verdade como uma introdução para a história do Pégaso em si, que ele era quase que no primeiro episódio ele basicamente um coadjuvante, aprendendo sobre a lenda dos Cavaleiros do Zodíaco e um monte de coisa acontecendo no mundo, né? E nesse primeiro aí é que ele realmente vira o protagonista, né? Então, a gente tem um filme que está sendo produzido em live action, né? Que aparentemente vai pegar justamente esse primeiro história e mergulhar nela diretamente e misturando com outros elementos para criar uma história nova para o cinema. Então, vamos aguardar, né? Ver como essa história, que é bem completa por si mesmo, vai ser ampliada e estruturada no cinema com elementos de outros arcos e histórias de Cavaleiros do Zodíaco para criar uma coisa completa, né? Afinal, quando a gente tem poucos personagens em um cenário mais limitado, é muito mais fácil de você desenvolver uma história, especialmente com um tempo limitado que é um filme, diferente de uma seriado, por exemplo, ou de uma saga de vários volumes, né? E eu quero a opinião de vocês. O que acharam desse vídeo? O que acham de Cavaleiros do Zodíaco? Coloque aqui embaixo, compartilhem com seus amigos se querem ver outras análises de primeiros episódios. E até o próximo vídeo. Falou!